E se eu te contasse que existe um país tão pequeno que você poderia atravessá-lo de carro em apenas 2 horas, mas que guarda segredos capazes de mudar completamente sua percepção sobre a América Central, o Bitcoin e até mesmo sobre onde você gostaria de morar? E se essa minúscula nação, menor que Sergipe, estivesse, na verdade, liderando o futuro do dinheiro enquanto repousa sobre verdadeiras bombas relógio geológicas que alimentam cidades inteiras? Hoje, vamos mergulhar de cabeça em El Salvador, um país que a maioria das pessoas nem sequer consegue localizar no mapa. Mas, após os próximos 24 minutos, você entenderá por que essa joia escondida pode ser o lugar mais fascinante da Terra. Estamos prestes a revelar 15 fatos impressionantes que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre essa potência centro-americana. De civilizações ancestrais perfeitamente preservadas sob cinzas vulcânicas a uma diáspora tão massiva que está remodelando uma economia inteira. De um café tão precioso que valia mais que ouro a um presidente que apostou o futuro de todo. O seu país em criptomoedas, El Salvador, é uma terra de contradições que, de alguma forma, faz perfeito sentido. Mas aqui está o que realmente vai explodir sua mente. Ao final deste vídeo, você descobrirá por que centenas de milhares de pessoas estão seriamente considerando arrumar suas malas e se mudar para esta pequena nação. E isso não tem nada a ver com o que você poderia esperar. Antes de começarmos essa incrível jornada juntos, preciso da sua ajuda para espalhar essas histórias incríveis. Clique no botão de gostei. Agora mesmo, se você está pronto para ter sua mente explodida, inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de viajantes curiosos e toque o sino de notificação. Porque, acredite em mim, você não vai querer perder o que está por vir. Seu engajamento nos ajuda a trazer mais descobertas incríveis de todo o mundo. Agora, vamos começar nossa contagem regressiva com o fato número 15. E eu prometo a você, cada revelação será mais surpreendente que a anterior. O fato número 15 nos leva à própria fundação do que torna El Salvador tão singular. Imagine isto: um país tão pequeno que você poderia encaixá-lo dentro do estado do Rio Grande do Norte com espaço de sobra, mas repleto de mais pessoas por quilômetro quadrado do que quase qualquer outro lugar nas Américas. Estamos falando de apenas 21 mil quilômetros quadrados de terra, tornando-o o menor país de toda a América Central. Mas, aqui, é onde fica fascinante. Apesar de ser o menor, El Salvador conseguiu espremer mais de 6 milhões de pessoas, criando uma densidade populacional de cerca de 300 pessoas por quilômetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais denso que a maioria dos países europeus e cria uma energia e vibração que você pode sentir no momento em que sai do avião. O clima aqui segue um padrão tropical de monções que divide o ano em 2 estações distintas. A estação seca vai de novembro a abril, oferecendo condições perfeitas para os viajantes, enquanto a estação chuvosa, de maio a outubro, traz as chuvas que mantêm esta pequena nação exuberante e verde. Mas o que realmente diferencia os salvadorenhos é o seu espanhol. Os locais falam uma versão de espanhol tão rápida e singular que até mesmo falantes nativos de outros países às vezes lutam para acompanhar. Essa peculiaridade linguística não é apenas uma curiosidade interessante. É um reflexo da cultura intensa e apaixonada que define cada aspecto da vida salvadorenha. O ritmo de sua fala espelha o ritmo de sua existência diária, rápido, eficiente e sempre avançando. Mas espere até ouvir sobre as próprias pessoas e a incrível mistura de culturas que criou a moderna identidade salvadorenha. O fato número 14 revela a extraordinária história do povo mestiço, que compõe 85% da população de El Salvador. Isso não é apenas uma estatística, é a história de como 2 mundos completamente diferentes colidiram e criaram algo inteiramente novo.
Quando os colonizadores espanhóis chegaram no início de 1500, eles encontraram o povo indígena Pipil, descendentes do grande Império Azteca que havia estabelecido sofisticadas comunidades agrícolas em toda a região. O que aconteceu a seguir não foi apenas conquista, foi uma fusão cultural que criou a moderna identidade salvadorenha. A herança mestiça combina a resiliência e a profunda conexão com a terra que caracterizava o povo Pipil com a língua, a religião e os costumes trazidos pelos espanhóis. Essa mistura criou uma cultura singular, onde o antigo conhecimento indígena sobre solo vulcânico e cultivo de café se fundiu com as técnicas agrícolas europeias e as tradições católicas. Você pode ver essa fusão em todos os lugares. Em El Salvador hoje, alimentos indígenas tradicionais como pupusas são preparados usando métodos de cozinha introduzidos pelos espanhóis. Festivais indígenas antigos foram tecidos junto com celebrações católicas. O resultado é uma cultura que honra suas raízes pré-colombianas, enquanto abraça a complexidade de sua história colonial. Essa mistura cultural também criou um povo conhecido por sua incrível adaptabilidade e desenvoltura. Quando você é descendente de culturas que aprenderam a prosperar em terreno vulcânico e sobreviver à agitação colonial, você desenvolve um tipo especial de força que aparece em todos os aspectos da sociedade salvadorenha. Falando em força, o fato número 13 mudará completamente a forma como você pensa sobre os papéis de gênero na América Central. As mulheres salvadorenhas estão quebrando todos os estereótipos que você possa ter sobre a sociedade tradicional latino-americana. Estas não são mulheres esperando nas laterais. Elas estão administrando a economia, liderando famílias e remodelando todo o seu país. Quase um terço de todas as pequenas e médias empresas em El Salvador são administradas por mulheres. Estamos falando de empresas na agricultura, tecnologia, manufatura e serviços, todas lideradas por mulheres que estão construindo independência econômica enquanto mantêm fortes conexões familiares. Mas aqui está o que torna as mulheres salvadorenhas verdadeiramente notáveis. Elas conseguiram manter os valores familiares tradicionais enquanto se tornavam potências econômicas. A família permanece o centro do seu mundo, mas elas redefiniram o que significa ser orientado para a família no século XXI. Essas mulheres também são surpreendentemente abertas a relacionamentos internacionais, particularmente com estrangeiros respeitosos que entendem e apreciam sua cultura. Essa abertura não se trata de abandonar suas raízes. Trata-se de reconhecer que o amor e a parceria podem transcender fronteiras, ao mesmo tempo em que honram as tradições e os valores salvadorenhos. A força das mulheres salvadorenhas não é apenas cultural, é econômica, social e política. Elas estão criando filhos, administrando negócios e, em muitos casos, mantendo conexões com membros da família que migraram para outros países, particularmente os Estados Unidos. E falando nos Estados Unidos, você não vai acreditar nas forças geológicas que moldaram esta pequena nação e continuam a alimentá-la hoje. O fato número 12 nos leva para as profundezas da Terra sob El Salvador, onde algumas das forças geológicas mais poderosas do planeta estão constantemente em ação. El Salvador fica diretamente no Círculo de Fogo do Pacífico, aquela zona notória de atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico e produz algumas das atividades vulcânicas mais dramáticas do mundo. Isso não é apenas geologia acadêmica. É a vida diária em El Salvador, onde mais de 20 vulcões pontilham a paisagem, e sua presença molda tudo, desde o deslocamento matinal até o noticiário da noite. Alguns desses vulcões estão ativos, alguns estão dormentes, e todos eles são lembretes de que os salvadorenhos vivem em um dos lugares geologicamente mais dinâmicos da Terra. Mas aqui está a parte incrível. Em vez de viver com medo desses gigantes geológicos, os salvadorenhos aprenderam a aproveitar seu poder. 25% da eletricidade do país vem diretamente da energia geotérmica.
aproveitando as mesmas forças subterrâneas que criaram esses vulcões em primeiro lugar. Imagine isto: as mesmas câmaras de magma que teoricamente poderiam destruir cidades estão, em vez disso, fornecendo energia limpa e renovável para alimentar casas, empresas e fábricas. É uma metáfora perfeita para a abordagem salvadorenha da vida. Pegue algo potencialmente perigoso e encontre uma maneira de fazê-lo funcionar para você. O solo vulcânico tem outro benefício incrível. É uma das terras agrícolas mais férteis do mundo, perfeita para cultivar a safra que acabaria por tornar El Salvador famoso em todo o mundo. O que nos leva ao fato número 11, uma história sobre o café tão extraordinária que valia literalmente mais que ouro. Durante o final de 1800 e o início de 1900, El Salvador produziu o que os especialistas em café consideravam o melhor café arábica do mundo. Isso não era apenas um bom café. Era um café tão excepcional, tão raro e tão procurado por compradores internacionais que seu preço de exportação excedia regularmente o preço do ouro nos mercados internacionais. O segredo estava na combinação de solo vulcânico, alta altitude e condições climáticas perfeitas. Os grãos de café salvadorenhos cresciam lentamente em elevações acima de 1.200 metros, desenvolvendo sabores complexos que não podiam ser replicados em nenhum outro lugar do mundo. Os proprietários de plantações de café ficaram incrivelmente ricos e, por décadas, as exportações de café dominaram toda a economia de El Salvador. As fazendas de café não eram apenas operações agrícolas, eram comunidades inteiras, com suas próprias escolas, instalações médicas e estruturas sociais. A riqueza gerada pelas exportações de café financiou projetos de infraestrutura, instituições educacionais e desenvolvimentos culturais que moldaram o moderno El Salvador. Mas o boom do café também criou desigualdade econômica e tensões sociais que acabariam por contribuir para as turbulências políticas do final do século XX. A concentração da propriedade da terra e da riqueza nas mãos de alguns barões do café deixou muitas famílias rurais lutando, preparando o terreno para conflitos que remodelariam a sociedade salvadorenha. Mesmo hoje, o café continua sendo uma parte importante do setor agrícola de El Salvador, embora o país tenha diversificado significativamente sua economia. O legado daqueles anos dourados do café ainda pode ser visto na bela arquitetura colonial das cidades do café e na profunda apreciação cultural pelo café de qualidade que todo salvadorenho compartilha. Mas a verdadeira história do moderno El Salvador começa com uma das maiores migrações humanas da história recente, e o impacto econômico vai absolutamente chocá-lo. O fato número 10 revela uma das histórias de migração mais extraordinárias da história moderna, e seu impacto econômico é absolutamente impressionante. Quase metade de todos os salvadorenhos, aproximadamente 3 milhões de pessoas, não vivem realmente em El Salvador. Eles vivem nos Estados Unidos. Essa massiva diáspora começou durante a brutal Guerra Civil da década de 1980, quando centenas de milhares de salvadorenhos fugiram da violência e da perseguição política. Mas a migração não parou quando a guerra terminou. Oportunidades econômicas, reunificação familiar e comunidades estabelecidas continuaram atraindo salvadorenhos para o norte, criando uma das maiores populações imigrantes concentradas nos Estados Unidos. Aqui é onde isso fica absolutamente impressionante. Esses 3 milhões de salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos enviam dinheiro de volta para casa para suas famílias, e essas remessas agora representam mais de 20% de todo o produto interno bruto de El Salvador. Estamos falando de bilhões de dólares fluindo de lugares como Los Angeles, Washington, D.C. e Nova York diretamente para contas bancárias salvadorenhas todos os meses. Isso não é apenas apoio econômico, é transformação econômica. Comunidades inteiras em El Salvador
são sustentadas por dinheiro ganho em restaurantes, canteiros de obras e indústrias de serviços americanos. As famílias podem pagar educação, saúde e casas, porque alguém em sua família está trabalhando em outro país a milhares de quilômetros de distância. O impacto cultural é igualmente profundo. As comunidades salvadorenhas nos Estados Unidos mantêm conexões incrivelmente fortes com sua terra natal, enviando não apenas dinheiro, mas também ideias, tecnologias e oportunidades de volta para El Salvador. Esse fluxo constante de pessoas, dinheiro e informações criou uma economia verdadeiramente transnacional diferente de qualquer outra nas Américas. Mas se você acha que isso é revolucionário, espere até ouvir sobre a experiência sem precedentes de El Salvador com o futuro do próprio dinheiro. O fato número 9 nos leva a um território completamente desconhecido na economia global. Em setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país na história humana a adotar o Bitcoin como moeda legal, juntamente com sua moeda existente, o dólar americano. O presidente Nayib Bukele não apenas mergulhou o dedo do pé em criptomoedas. Ele mergulhou de cabeça, declarando que o Bitcoin seria aceito para todas as transações, desde a compra de mantimentos até o pagamento de impostos. O governo até forneceu a cada cidadão $30 em Bitcoin para que eles pudessem começar. O raciocínio por trás dessa jogada ousada era complexo, mas brilhante. Ao adotar o Bitcoin, El Salvador pretendia reduzir sua dependência do Miatupu, dólar americano, aumentar a inclusão financeira para os milhões de salvadorenhos sem contas bancárias tradicionais e se posicionar como um líder em inovação em finanças digitais. Mas aqui está a parte verdadeiramente audaciosa. El Salvador não apenas adotou o Bitcoin, eles começaram a minerá-lo usando energia vulcânica. O governo construiu instalações de mineração de Bitcoin alimentadas inteiramente por energia geotérmica dos mesmos vulcões de que falamos anteriormente. Eles estão literalmente usando o núcleo da Terra para criar moeda digital. A reação internacional foi explosiva. Alguns economistas elogiaram a inovação e a abordagem progressista de El Salvador. Outros alertaram sobre desastre econômico e volatilidade. O Fundo Monetário Internacional expressou sérias preocupações. Mas Bukele e seu governo seguiram em frente, convencidos de que estavam liderando o futuro da moeda nacional. Os resultados foram mistos, mas fascinantes. Alguns salvadorenhos abraçaram o Bitcoin com entusiasmo, enquanto outros permaneceram céticos. O interesse turístico em El Salvador disparou à medida que os entusiastas de criptomoedas acorreram para ver esse experimento em ação. E apesar de tudo, El Salvador manteve sua posição como líder global na adoção de criptomoedas. Falando em vantagens naturais, o fato número 8 revela por que os surfistas de todo o mundo são absolutamente obcecados pela costa de El Salvador. El Salvador possui mais de 300 quilômetros de costa intocada do Pacífico, e cada quilômetro oferece algumas das ondas mais consistentes e poderosas do mundo. Isso não é apenas bom surf. Este é surf de classe mundial que rivaliza com Havaí, Indonésia e Austrália. O segredo está na posição de El Salvador em relação aos sistemas de tempestades do Pacífico e a geografia subaquática. Ondas geradas a milhares de quilômetros de distância no Pacífico chegam à costa de El Salvador com notável consistência, criando ondas que quebram perfeitamente sobre recifes de rocha vulcânica e praias arenosas. Lugares como El Tunco, Punta Roca e La Libertad se tornaram, imagine-se saboreando um delicioso açaí na praia de El Tunco, enquanto admira surfistas deslizando em ondas perfeitas. Esse é apenas um vislumbre do que El Salvador tem a oferecer. Um país que desafia as expectativas e surpreende a cada esquina. Mas, afinal, o que torna El Salvador tão especial? Prepare-se para descobrir curiosidades que vão muito além das praias paradisíacas.
e do café de qualidade. Uma das maravilhas de El Salvador reside em seu povo acolhedor. Assim como um abraço caloroso de vó, os salvadorenhos recebem os visitantes de braços abertos, compartilhando suas ondas e sua cultura com entusiasmo. As comunidades costeiras, com seu charme de vilas de pescadores, abraçaram o turismo de surf, mantendo sua autenticidade e tradições. As ondas de El Salvador são famosas entre surfistas do mundo todo, mas o que realmente encanta é o custo incrivelmente acessível. Imagine surfar ondas de classe mundial por uma fração do que você gastaria em destinos mais badalados. É como encontrar um diamante bruto, um paraíso escondido que oferece experiências inesquecíveis sem esvaziar sua carteira. A temperatura da água se mantém agradável o ano todo. As ondas são consistentes em todas as estações. E a infraestrutura está em constante aprimoramento, à medida que mais e mais surfistas descobrem esse tesouro do Pacífico. Surfistas profissionais treinam regularmente em El Salvador, e campeonatos mundiais de surf já foram sediados em praias salvadorenhas. Mas, por baixo das ondas, jaz uma descoberta arqueológica tão incrível que foi apelidada de a Pompeia das Américas. A sétima curiosidade nos transporta para 1400 anos atrás, a um dos sítios arqueológicos mais notáveis do Pentezinco mundo. Joia de Serém, Patrimônio Mundial da Unesco, oferece um vislumbre incrivelmente raro da vida cotidiana na América pré-colombiana, perfeitamente preservada sob cinzas vulcânicas. Por volta do ano 600 d.C., uma erupção vulcânica colossal soterrou uma aldeia agrícola maia inteira tão rapidamente que tudo foi preservado exatamente como estava no momento da evacuação. Estamos falando de casas completas, ferramentas agrícolas, áreas de armazenamento de alimentos e até pegadas na lama, tudo congelado no tempo por mais de 1 milênio. O que torna a Joia de Serém tão extraordinário não é apenas sua preservação, mas o que revela sobre a civilização maia. Não era uma cidade real ou um centro cerimonial, mas o lugar onde pessoas comuns viviam, trabalhavam e criavam suas famílias, oferecendo informações sobre a vida diária maia, que não podemos obter em nenhum outro lugar. Arqueólogos descobriram evidências de técnicas agrícolas sofisticadas, estruturas sociais complexas e inovações tecnológicas que desafiam muitas suposições sobre as civilizações pré-colombianas. O sítio mostra que os agricultores maias usavam sistemas de irrigação avançados, técnicas de rotação de culturas e métodos de conservação de alimentos incrivelmente sofisticados para a época. Caminhar por Joia de Serém hoje é como voltar no tempo. Você pode ver os locais exatos onde as famílias preparavam refeições, onde as crianças brincavam e onde os artesãos criavam ferramentas e cerâmica. É uma conexão direta com a herança indígena, que permanece uma parte importante da identidade salvadorenha moderna. E falando em conexões históricas, a sexta curiosidade revela uma história fascinante, escondida à vista de todos na bandeira de El Salvador. As faixas horizontais azuis e brancas da bandeira de El Salvador se assemelham notavelmente às bandeiras de Honduras e Nicarágua. E há uma razão histórica muito específica para essa semelhança, que conta a história da unidade e divisão da América Central. Todos os 3 países fizeram parte da República Federal da América Central, uma união política de curta duração que existiu de 1823 a 1841. O design compartilhado da bandeira representa sua herança comum e o sonho de integração centro-americana que acabou fracassando devido a conflitos políticos e diferenças regionais. Mas a bandeira de El Salvador tem elementos únicos que a distinguem de seus vizinhos. O brasão nacional apresenta um triângulo representando a igualdade, 5 vulcões representando as 5 nações originais da América Central e um arco-íris simbolizando a paz.
O lema Deus, Unión, Libertad reflete os valores que os salvadorenhos acreditam que definem seu caráter nacional. O design da bandeira também inclui detalhes específicos que fazem referência à singularidade geográfica e cultural de El Salvador. Os 5 vulcões não são apenas simbólicos, mas representam a paisagem vulcânica real que domina o terreno de El Salvador e fornece a energia geotérmica que alimenta o país. Cada vez que os salvadorenhos veem sua bandeira, lembram-se de sua herança centro-americana compartilhada e de sua distinta identidade nacional. É uma representação visual de como El Salvador equilibra as conexões regionais com uma independência ferrenha. A história por trás do próprio nome de El Salvador revela as profundas raízes espirituais que continuam a moldar o país hoje. A quinta curiosidade nos leva de volta a 1524, quando o conquistador espanhol Pedro de Alvarado chegou à região e a nomeou El Salvador, significando o Salvador. A capital, San Salvador, significa Santo Salvador, refletindo a profunda influência do cristianismo católico que os espanhóis trouxeram para as comunidades indígenas Pipiu. Mas essa não foi apenas uma nomeação aleatória. Os espanhóis acreditavam que estavam trazendo a salvação aos povos indígenas por meio do cristianismo, e o nome El Salvador tinha como objetivo refletir essa missão religiosa. O povo indígena Pipiu tinha suas próprias crenças espirituais, complexas, centradas no culto à natureza e nos ciclos agrícolas, mas a colonização espanhola impôs estruturas católicas que permanecem influentes hoje. El Salvador moderno ainda é profundamente católico, com mais de 50% da população se identificando como católica romana e muitos outros seguindo outras denominações cristãs. Festivais religiosos, dias de santos e tradições católicas continuam a desempenhar papéis centrais na cultura e na vida diária salvadorenha. No entanto, a espiritualidade salvadorenha contemporânea também incorpora elementos de crenças indígenas, criando uma mistura única de tradições católicas e pré-colombianas. Muitos salvadorenhos mantêm conexões espirituais com a terra, os vulcões e os ciclos agrícolas que sustentavam seus ancestrais. O nome El Salvador assumiu significados adicionais ao longo dos séculos. Durante a Guerra Civil, muitos salvadorenhos viram seu país precisando de salvação da violência e da turbulência política. Hoje, enquanto El Salvador se reconstrói e se moderniza, o nome representa a esperança de salvação econômica e social por meio da inovação e do desenvolvimento. Agora vamos descobrir os destinos incríveis que fazem de El Salvador um paraíso para os viajantes. A quarta curiosidade revela os destinos imperdíveis que mostram tudo o que discutimos até agora. San Salvador, a capital, é uma metrópole vibrante, onde arranha-céus modernos se erguem ao lado da arquitetura colonial, e onde você pode experimentar toda a energia da vida salvadorenha contemporânea. Mas a verdadeira magia acontece fora da capital. O Lago Coatepec é um lago de cratera vulcânica deslumbrante, com água tão clara e azul que parece algo de outro planeta. O lago fica a mais de 600 metros acima do nível do mar, cercado por encostas vulcânicas exuberantes, e oferece algumas das paisagens mais deslumbrantes da América Central. O Parque Nacional El Impossible protege algumas das últimas florestas nubladas remanescentes de El Salvador, onde uma biodiversidade incrível prospera em microclimas criados por mudanças de elevação e solo vulcânico. O parque abriga mais de 500 espécies de borboletas, mais de 200 espécies de pássaros e inúmeras outras criaturas encontradas em nenhum outro lugar da Terra. As ruínas maias de Tazumal oferecem outra janela para a civilização pré-colombiana, com pirâmides e estruturas cerimoniais que rivalizam com qualquer coisa encontrada na Guatemala ou no México. Esses sítios provam que El Salvador era um importante centro da civilização maia, não apenas um posto avançado periférico.
Cada destino oferece diferentes insights sobre a identidade salvadorenha. As cidades mostram inovação e energia modernas, os lagos e parques revelam a beleza natural que molda a vida diária, e os sítios arqueológicos conectam os visitantes à profunda herança indígena que permanece central para a cultura salvadorenha. Os festivais que trazem essa cultura à vida são absolutamente extraordinários. A terceira curiosidade nos apresenta as celebrações que revelam o coração e a alma da cultura salvadorenha. A Semana Santa transforma o país inteiro em uma celebração espiritual massiva, combinando tradições católicas com costumes exclusivamente salvadorenhos. Durante a Semana Santa, comunidades inteiras criam alfombras elaboradas, tapetes intrincados feitos de serragem colorida, flores e outros materiais que cobrem as ruas para procissões religiosas. Essas criações artísticas levam dias para serem concluídas e são destruídas em horas quando as procissões passam por cima delas, representando a natureza temporária da beleza terrena. O Festival da Cruz de Maio mistura tradições católicas e indígenas de maneiras que representam perfeitamente a fusão cultural salvadorenha. As comunidades decoram cruzes com flores e produtos locais, celebrando tanto as crenças cristãs quanto as antigas tradições agrícolas que honravam a fertilidade da terra. As fiestas agostinas em San Salvador são pura celebração, com desfiles, shows, danças tradicionais e pupusas suficientes para alimentar bairros inteiros. Esses festivais reúnem salvadorenhos de todas as origens e classes sociais, criando comunidades temporárias unidas por uma identidade cultural compartilhada. Mas o que torna os festivais salvadorenhos verdadeiramente especiais é sua acessibilidade e inclusão. Não são atrações turísticas ou eventos comercializados, mas expressões culturais autênticas, onde os visitantes são recebidos como membros da família e convidados a participar plenamente das celebrações. E falando em experiências autênticas, a cultura alimentar mudará completamente a maneira como você pensa sobre a culinária centro-americana. A segunda curiosidade explora as incríveis tradições culinárias que tornam a comida salvadorenha uma das mais gratificantes e únicas das Américas. A pupusa, prato nacional de El Salvador, não é apenas comida, mas identidade cultural servida em um prato. Essas tortilhas de milho grossas e feitas à mão são recheadas com combinações de queijo, feijão, carne de porco ou loroco, uma trepadeira florida nativa que adiciona um sabor distinto encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Observar. Uma pupusera, uma mulher especializada em fazer pupusas, trabalhar sua magia, é como observar um mestre artista criar esculturas comestíveis. Mas a culinária salvadorenha vai muito além das pupusas. Yuca frita com chicharrón combina mandioca frita crocante com torresmos de porco perfeitamente preparados, criando texturas e sabores absolutamente viciantes. O café da manhã tradicional, desayuno típico, apresenta feijão, ovos, queijo, creme e tortilhas frescas que fornecem energia para o trabalho físico exigente que caracteriza a vida diária salvadorenha. O que torna a comida salvadorenha verdadeiramente especial é sua conexão com a terra e as estações. Os ingredientes são locais, muitas vezes cultivados em solo vulcânico, que confere sabores minerais únicos. As técnicas de cozimento combinam métodos indígenas com influências espanholas, criando pratos com um sabor diferente de tudo o que há na América Central. O aspecto social da culinária salvadorenha é igualmente importante. As refeições são experiências comunitárias, onde famílias e amigos se reúnem para compartilhar comida, histórias e tempo juntos. A comida não é apenas sustento, mas transmissão cultural, união familiar e construção de comunidade. Tudo em uma experiência deliciosa. E agora, para a curiosidade que vai explodir sua mente e possivelmente mudar toda a sua perspectiva de vida.
A primeira curiosidade é a revelação que pode fazer você reconsiderar seriamente tudo o que pensava saber sobre custo de vida e qualidade de vida. Em El Salvador, você pode viver confortavelmente em uma cidade grande por cerca de $700 por mês. Isso é de 50% a 70% mais barato do que os custos de vida nos Estados Unidos ou na Europa, mantendo um estilo de vida que inclui moradia, alimentação, transporte, entretenimento e assistência médica. Mas não se trata de viver na pobreza ou fazer sacrifícios enormes. Trata-se de descobrir que uma alta qualidade de vida não exige gastar enormes quantias de dinheiro. Seus $700 por mês lhe dão um apartamento decente, frutas e vegetais tropicais frescos, internet confiável, acesso a belas praias e paisagens vulcânicas e um sistema de saúde que oferece atendimento de qualidade a preços acessíveis. O país usa o dólar americano, eliminando preocupações com câmbio e tornando o planejamento financeiro direto para residentes internacionais. A crescente comunidade de expatriados significa que você pode encontrar serviços de língua inglesa e comodidades internacionais, enquanto ainda experimenta a autêntica cultura salvadorenha. O clima significa que você nunca precisa de aquecimento ou ar-condicionado. Os custos de transporte são mínimos, graças a sistemas públicos eficientes e curtas distâncias. O entretenimento geralmente envolve atividades gratuitas, como caminhar por vulcões, nadar em lagos de crateras ou desfrutar de festivais comunitários. Mas o valor real não é apenas financeiro, mas sobre descobrir um ritmo de vida que prioriza relacionamentos, comunidade e conexão com o mundo natural, em vez de acumular bens materiais. É sobre viver em um lugar onde as pessoas ainda têm tempo para conversas, onde os vizinhos se conhecem e onde os níveis de estresse que caracterizam a vida urbana moderna simplesmente não existem. El Salvador não é apenas um destino de viagem, mas uma revelação sobre o que é possível quando você sai do pensamento convencional sobre onde e como viver. Este pequeno país desafia todas as suposições sobre tamanho, importância e oportunidade. Ele prova que as limitações geográficas não determinam a riqueza cultural, que pequenas nações podem liderar inovações globais e que algumas das experiências mais extraordinárias do mundo estão escondidas em lugares que a maioria das pessoas nunca pensa em procurar. Desde o povo Pipiu, que primeiro cultivou este solo vulcânico, até os salvadorenhos modernos pioneiros na adoção de criptomoedas, esta terra sempre foi o lar de pessoas que se recusam a aceitar limitações. Eles aprenderam a prosperar ao lado de vulcões ativos, a manter conexões familiares através de fronteiras internacionais e a misturar a sabedoria antiga com a tecnologia de ponta. A história de El Salvador é, em última análise, uma história sobre resiliência humana, criatividade e a coragem de experimentar novas abordagens quando as antigas não estão funcionando. É sobre encontrar oportunidade nos lugares mais inesperados e construir comunidade diante de enormes desafios. Mas aqui está a pergunta que o fará pensar muito depois que este vídeo terminar. Se um país tão pequeno pode ser pioneiro no Mentuncintil, futuro do dinheiro, aproveitar a energia vulcânica e oferecer experiências de classe mundial a preços incrivelmente acessíveis, quais outras joias escondidas estão esperando para serem descobertas? Que outras suposições sobre viagens, moradia e oportunidade merecem ser desafiadas? Se esta jornada por El Salvador abriu sua mente para novas possibilidades, mostre seu apreço deixando um valeu demais. Seu apoio financeiro nos permite continuar trazendo essas histórias e revelações incríveis que desafiam o pensamento convencional e inspiram novas aventuras. Quando você contribui, você não está apenas apoiando este canal, mas investindo em conteúdo que revela o extraordinário, escondido dentro do ordinário, e essa ajuda financeira ajuda este canal a alcançar ainda mais o mundo. O mundo guarda histórias jamais contadas.
Como um tesouro escondido sob o sol, El Salvador aguarda por aqueles viajantes curiosos, dispostos a desvendar os encantos que se revelam aos olhos de quem busca, além dos destinos óbvios e clichês turísticos. Uma terra de contrastes, onde a beleza se manifesta em cada esquina, como a melodia suave de um violão em uma noite estrelada. Imagine-se caminhando por suas ruas coloridas, onde o aroma do café fresco se mistura com o doce perfume das flores tropicais. Uma experiência que transcende o simples ato de viajar e se transforma em uma imersão profunda na alma de um povo.